Fala, meus arretados SPFC, mais uma vez na área. E hoje, para falar não só da vitória de São Paulo ontem, grande vitória, importante vitória, classificação na Libertadores diante do Cobressal, né, 3-1 em plena casa do Cobressal, no deserto do Atacama, mas para falar também dessa semana de São Paulo, do jogo do Vitória, né, de alguns aspectos interessantes desse time do São Paulo, do Zubeldia, que já apresenta, mesmo com pouco tempo de trabalho. Então vou falar muito disso, também vou falar um espaço, peço a você que fique até o final, que eu vou falar do futebol feminino, né? O Campeonato Brasileiro já está rolando, eu já estou devendo isso, né? Eu que sempre falo aqui do futebol feminino, então foi uma dívida que eu vou pagar aqui e voltar a falar do futebol feminino, e também falar do Sub-20, que jogou também, um ponto importante, levou uma sapecada aí do Palmeiras, é bom a gente falar um pouco sobre isso, beleza? Então, mas antes, como sempre, né? Eu peço o seu like aqui no final do vídeo se você gostar, peço que você compartilhe, sua presença é muito importante aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreva ou compartilhe com qualquer outro arretado, seja São Paulino ou não, é um prazer ter vocês aqui, beleza? E direto pro vídeo, né, como eu disse, eu vou falar desse jogo do Cobressal, mas falar de maneira geral desse time do São Paulo, do Zubeldia, como ele está se apresentando. Vou falar alguns pontos e começo falando isso, né? Se a gente pegar essa partida do Cobressal, ela é muito parecida com o Vitória, ao meu ver. Porque nas duas partidas, o São Paulo tem que propor jogo, o do Vitória por causa da expulsão e do Cobressal porque tecnicamente era um time mais fraco que o São Paulo. E o São Paulo, em alguns momentos, quando acelera, quando consegue, né, trabalhar essa bola de forma organizada, o São Paulo consegue fazer os gols de forma até tranquila. No caso do Vitória, demora a fazer o primeiro gol. Depois, quando sofre o segundo gol de empate, logo em seguida faz o segundo gol. E no caso do Cobressal, leva o gol primeiro. Quando acelera, quando aperta um pouco, né, faz um gol e depois vira esses 3 gols aí que acabou a partida de ontem. Então é importante analisar isso, porque isso mostra o aspecto de como esse grupo está melhor organizado. Eu falei até com os amigos meus, o Zubeldia conseguiu organizar o São Paulo, mas a mesma característica para mim do Dorival, né? Tentando fazer o simples e o correto. Então, colocou o Alan Franco ali como zagueiro que vem muito bem, mas para ter melhor saída de jogo, sem deixar de perder a característica de defensor, que é defender. Deixou os meios de campos ali, o Alisson ou outro que jogava com ele, no caso o Bombadilha, que no meu ver também até não vem bem, mas com liberdade para sair jogando e para chegar na área, né? Com os jogadores nas pontas, ora com 3 zagueiros liberando o Igor Vinícius ou o Elton quando estava em condições de jogo, mas agora o Michel Araújo muito bem ali pela esquerda, chegando ali no fundo, e principalmente o Luciano, né, naquela principal característica dele, que não é nem um atacante, um centroavante que está ali dentro da área parado, e nem um meia que vem ali no meio de campo trabalhar as jogadas, né, construir jogadas como podia ser, né, o Ramos Rodrigues, mas sendo aquele cara que está ali no meio, né, que pode flutuar, mas necessariamente quando as jogadas são criadas ele está ali na ponta, ele está ali dentro da área. Foi o caso dos 2 gols, um contra o Vitória, quando o Michel Araújo cruza, e outro contra o Cobressal, praticamente a mesma jogada. Então o que eu quero falar para você é que o método do Zubeldia é organizar o São Paulo, né, dessa forma, que eu acho que é uma forma simples, e tentar de forma organizada, né, e como eu disse, quando os jogadores aceleram e quando os jogadores querem, né, fazer com que o São Paulo seja efetivo e sofrendo o mínimo possível atrás. Então, mérito para o Zubeldia para fazer isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto, vale destacar, como eu até falei um pouco aqui, né, a forma como ele montou e esse time, e dando destaque para esses jogadores. O mais interessante também de ver, que eu acho legal, é como os especialistas, né, conseguem, antes de o técnico chegar, ou de alguém chegar, fazer a análise, e essa análise quase nunca se configura. Foi no caso do Carpini, eu vi alguns vídeos caras falando que o Carpini era um técnico defensivo, que a defesa se organizava muito bem, né? Chega no São Paulo, o São Paulo leva 1, 2 gols todos os jogos. Quando o Zubeldia chega, né, o pessoal fala, o Zubeldia joga numa língua de 4 e também com os jogadores de velocidade. Não é isso que se configura no São Paulo. Esse é o interessante, né? Jogou a maioria das partidas com uma linha de 3 zagueiros, mas ontem, eu vou deixar até aqui a escalação, né, você vai ver, é uma linha de 4, né, com na esquerda o Patrick mais defensivo e na direita soltando o Igor Vinícius,
Só que, em contrapartida, ele botou o Michel Araújo, que é um jogador que dá muita potência, muita velocidade ali pelo lado, mas que erra algumas jogadas, mas vem criando jogadas de gol. Então, mas sem o Ferreirinha e sem o Eric, que entram depois no decorrer do jogo. Então, tudo aquilo que os especialistas, né, imaginavam do Zubeldia, né, ele vem fazendo isso, mas não vem fazendo isso como padrão. O que é importante também analisar isso, como o Zubeldia está mudando esse time, está dando uma característica de acordo com o adversário. Outra, a única coisa que a gente tem certeza, e aí eu tenho que pontuar, como vocês estão vendo aqui na escalação, é que, ao meu ver, e já está definido isso nessas rodadas, o time do Zubeldia é Caleri e Luciano, mais o resto. Porque o Luciano nessa fase aí, onde ele achou a posição, né, com confiança de fazendo o gol, e o Caleri é aquele cara brigador que ele não vai abrir mão. Então esse é o ataque do São Paulo, né, e o time como está se configurando. Então, isso que eu queria falar para vocês. De resto, como eu disse, é um time que está organizado, o Zubeldia consegue organizar. Não é um time envolvente. Hoje eu vi algumas matérias dizendo que o torcedor está muito empolgado, né? Que é a febre Zubeldia. Eu confesso que eu não vejo assim os torcedores empolgados, até porque, como eu disse, em alguns momentos do jogo o São Paulo, né, não acelera tanto, não demonstra tanta vontade de vencer, talvez até pela essa rotina de jogos, né, de tantas viagens, mas quando o São Paulo decide fazer isso, o São Paulo está conseguindo as vitórias, e isso é o que é importante, beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, mérito mais uma vez, é um início de trabalho, sem empolgação, com os pés no chão, mas mérito mais uma vez do Zubeldia, temos que dar um mérito para ele, beleza? E nesse contexto todo, eu preciso falar também dos destaques, né? Luciano, onde, como eu falei, ele acertou muito a posição, né? O Michel Araújo, que vem jogando bem, vem dando as assistências quando está sendo acionado. Para mim, o Alan Franco vem se destacando muito bem, quase nenhuma falha defensiva e dando um ritmo ali na saída de bola do São Paulo. E também um pouco de destaque, que hoje eu estava conversando com um amigo meu, do Patrick, né? O Patrick, que esquecido ali pelo nosso ex-técnico Carpini, entrou bem ontem, entrou bem ali fazendo essa linha de 4, é um lateral mais defensivo, então pode ser usado sim em algumas situações, beleza? Então é isso que eu tinha para falar desse jogo, né? Vamos aguardar para os próximos jogos. São Paulo, se não me engano, pega o Fluminense nessa rodada aí do Brasileiro, depois volta a Libertadores também, são jogos em casa, então a gente vai esperar essa continuidade e espero, obviamente, que o Zubeldia Alegria mantenha essa invencibilidade, tá? Então é isso que eu tinha para falar do futebol, né, masculino. Do feminino, como eu disse a vocês, né, é bom lembrar, e aí eu estou em débito realmente, o Campeonato Brasileiro Feminino já começou. O São Paulo hoje ocupa a quarta colocação, se eu não me engano, com 17 pontos, já com 8 rodadas sendo desenvolvida. E na última rodada o São Paulo goleou o Atlético Mineiro, que é o último, por 6-0. Eu vou deixar o link aqui, porque merece destaque a Bia Menezes, que foi uma contratação do São Paulo, jogador que já figurou ali na seleção, com a canhota, vocês vão ver aí que chuta bem, fez 2 gols de chute. A centroavante, contratada também, que é da Ferroviária, uma centroavante forte, que é a Lari, fez 2 gols também, né? E aí, assim, o São Paulo, como eu falei, ocupa a quarta posição. E é importante frisar, quem não lembra, ano passado o São Paulo se classificou só na última rodada, né? Ficou entre os 8 melhores só na última rodada, depois enfrentou o Palmeiras, acho que conseguiu ir para a semifinal, e a gente ficou entre os 4 melhores do Brasileiro. Esse ano o São Paulo, aparentemente, vem fazendo uma campanha boa e vai se classificar de forma segura, né? Até porque você tem essas contratações que deu um encorpado, né? Junta com a base do São Paulo, que é muito boa, a Dudinha, que fez um gol nesse jogo também, vocês vão ver, para mim, uma das grandes revelações do futebol. Você tem a Marisa no meio de campo, você tem a Aline. Então o São Paulo, com essas contratações, ficou mais forte e tem a tendência de ficar entre esses 4, primeiro, pegar um time mais fraco, conseguir passar nas fases decisivas e chegar pelo menos na semifinal, que é o resultado do ano passado, igual ao resto do ano passado. Vamos dizer assim, um grande resultado seria chegar na final, que provavelmente é o Corinthians, contra o Corinthians, que é a grande força. Inclusive, a próxima rodada, né, 11 horas, prepara o São Paulo, pega, acho que dia 12 agora, pega o Corinthians na casa do Corinthians. Acho que é bom a gente ficar de olho no futebol feminino, de maneira geral, e no São Paulo também. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar feminino, ficar de olho, jogo no domingo. E para finalizar aqui, eu vim falar do Sub-20. Hoje eu estava vendo os gols, né, o Sub-20, se eu não me engano, jogou ontem, e perdeu de 5 ao do Palmeiras. Obviamente aqui a gente não vai falar, afim, das categorias de bases, né, nem de entrar muito nesse mérito e análise do jogo, mas fica um alerta, né?
Eu acho que uma disparidade muito grande, e a gente tá vendo sempre aí o Palmeiras revelando jogadores, claro que o São Paulo tá revelando também, mas fica um alerta para essa base da gente do Cotia, para essa qualidade, né, de jogadores que estão saindo, e até em comparação com os nossos rivais. Né, fica um alerta, cuidado, né, o São Paulo que investe bem na base, o São Paulo cuida bem dos garotos. Eu acho que resultados assim, né, goleadas, elas não podem acontecer, mas se acontecer, elas devem ligar um alerta, né, para o que está ocorrendo, para o que está fazendo, para essa base, para o que o pessoal tá construindo aí nesses garotos, beleza? Então é isso que eu tinha para falar, né? Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, dê o seu like, né? Compartilhe, como eu falei, com os amigos, né? E desejo uma ótima semana para todos e vamos seguir com mais vitórias aí para o nosso tricolor.